Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar? Eu transmito sempre a liturgia da palavra aqui nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia de 13 de abril de 2023, quinta-feira, oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu já estou aqui simbolizando, né? Só para simbolizar para vocês que a cor dos paramentos litúrgicos nesse período da oitava da Páscoa é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa número 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. Senhor, todos louvaram unânimes a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia! Livro da Sabedoria, capítulo 10, versículo 20. Agora, oremos, temos a oração do dia, rezemos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que nasceram das águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca dos seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles, anunciaram estes dias.
Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 8º, versículo 2a, 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 2º a B. Ó Senhor, nosso Deus, quão grande vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos: ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho do Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br.
O título do seu comentário é A Paz Esteja Convosco, Lucas 24, versículos do 35 ao 48. Jesus venceu a morte e ressuscitou. A inesperada notícia já correu entre os discípulos, mas ainda estão dominados pelo medo, trancados no cenáculo. Em sua agitação interior, eles ainda não têm a paz. Por isso mesmo, quando Jesus passa pelas portas fechadas, João 20, versículo 19, e se manifesta entre os discípulos, pensam estar diante de um fantasma. Jesus lê seus corações sofridos, onde pulsam objeções e perturbação. Sabe que precisa apaziguá-los e lhes diz: a paz esteja convosco. Os discípulos aprendem que a paz não pode ser fabricada, não resulta de esforço humano puro e simples, de acordos internacionais, campanhas de desarmamento. A verdadeira paz é dom de Deus e em cada missa pedimos que o Cordeiro, a vítima de Deus, nos dê a paz. Jesus mostra as marcas da paixão, sua carne perfurada, nas mãos, nos pés. Sou eu mesmo, tocai-me. É uma pessoa real que fala a nossa língua, sente nossas angústias e, de modo que nossa razão não pode entender, chega a comer um pedaço de peixe grelhado. Versículo 42, bem diante de seus olhos. Foi com espanto que ouviram Jesus repassar as etapas de sua missão pessoal: sofrer a morte, ressuscitar e dar seu nome para a pregação da igreja, que convida à conversão e à experiência do perdão dos pecados. Os discípulos cumprem aqui um papel intransferível. Eles são as testemunhas de tudo isso. Assim, o apóstolo João pode afirmar que Jesus Cristo é este que ouvimos, que vimos com os nossos olhos e nossas mãos apalparam. João, primeira carta, capítulo 1, versículo 1. E Pedro vai confirmar em praça pública, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Somos testemunhas de tudo isso. Somos testemunhas de tudo isso. Uma última advertência. A missão da igreja não se realiza apenas com recursos humanos. É por isso que Jesus renova a promessa: eu vou enviá-los, eu vou enviar-vos. Atenção, olha, Jesus renova a promessa: eu vou enviar-vos o prometido de meu Pai. Permanecei na cidade até que sejais revestidos com o poder do alto. Jesus fala do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. A alma da igreja que anima e impele toda a evangelização. O Papa João Paulo II escreve: o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial, missão da igreja. A sua obra brilha esplendorosamente na missão ad gentes, como se vê na igreja primitiva pela conversão de Cornélio, Atos capítulo 10, pelas decisões acerca de problemas surgidos, Atos 15, e pela escolha dos territórios e povos, Atos 16, versículos 6 e seguintes. Está lá no documento Redemptoris Missio 21. Minha vida está em paz, conto com o Espírito Santo, invocando-o em minhas decisões, deixo-me guiar por ele em minha missão cristã. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, dai-me a paz. Olha, eu aproveito também para passar para vocês uma parte da carta do pároco José Valdecir Romão, da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Ele entregou uma carta durante o período da Quaresma. É uma carta muito bonita, né? Muito catequética. Eu quero passar para vocês algum trecho dela, também referente a esse período de Páscoa de Jesus. Vivenciamos a Semana Maior, a Semana Santa. Contemplamos esse Deus que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem
vencidos. A cruz apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe: a doação da vida por amor. Nós que contemplamos e acompanhamos a entrada de Jesus em Jerusalém, somos chamados a seguir caminho com ele. O seu gesto de doação com o sangue derramado na cruz por cada um de nós desperta-nos para o acontecimento da ressurreição. Sua morte não foi em vão. Sabemos que após a cruz há vida, há ressurreição. Jesus ressuscitou. Esta verdade não a podemos reter só para nós, mas como homens e mulheres salvos em Cristo, somos chamados a também compartilhá-la com o nosso testemunho de cristãos comprometidos com o anúncio do reino, através da entrega fiel do nosso dízimo, e como missionários, conversar com quem ainda não é dizimista para que faça a experiência com o Senhor, experimentar o amor de Deus, que tudo ofereceu por nós, compartilhando um pouco do que temos através do dízimo, é uma das maneiras concretas de testemunharmos o quanto somos gratos a Deus. Contemplar a paixão e morte de Jesus é o momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. Uma belíssima carta do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Agora vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Dia 13 de abril é dia de São Martinho I, Papa e Mártir. São Martinho I, em seu pontificado, desde 649, condenou veementemente, no Concílio de Roma, o monotelismo, a heresia que negava a dupla natureza de Jesus. Monotelismo. Ele condenou essa heresia. Por este motivo, mal visto pelo imperador de Constantinopla, ficou prisioneiro na Crimeia. E lá ele morreu no ano 655. Desde então, é venerado como mártir da fé. São Martinho I, rogai por nós. Outro santo. Santo do dia 13 de abril, Santo Hermenegildo, mártir. Hermenegildo era filho do primeiro rei visigodo e ariano da Espanha, no século VI. Porém, casou-se com uma católica e se converteu. Preso em Tarragona, foi assassinado por ordem do seu pai por rejeitar receber a comunhão por mão de um bispo ariano. Santo Hermenegildo é padroeiro da Espanha. Santo Hermenegildo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se ele não respondeu, pratique o fruto do Espírito Santo. A paciência. Uma hora ele vai responder, se for para o seu bem. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará, e será o juízo final, a parousia. Acabará a história como estamos aqui vivendo. O tempo, o espaço, tudo isso ficará para trás. Algo cósmico, inenarrável, indizível. Não temos palavras para definir como será a parousia.
como será o juízo final, Jesus voltando com seus anjos para o julgamento de toda a humanidade. Pois é, quem for para o céu irá porque aceitou a graça de Deus, que veio à terra, humanou-se, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está lá como nosso mediador junto ao Divino Pai Eterno. E quem for para o inferno, para a tormenta eterna, viver para sempre longe de Deus, irá por conta própria também, por rejeitar a graça de Deus. Vamos nos reconciliar com Deus? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. E São Paulo já diz, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em